pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Dos Esportes aos Negócios. Patrocinadores: Boali Alimentação Saudável, RP Fitness Academia, M2X Marketing e Vendas, Diamond Produtora de Filmes. Flávio, apresenta a nossa convidada de hoje. Professora Bruna Ribeiro, faixa preta de Jiu-Jitsu, em 2019 foi campeã do International Masters South America e outras competições. Se eu começar a colocar todas as competições aqui, a gente não consegue nem bater papo aqui. Cofundadora da Strong Inside, isso é muito legal, depois nós vamos falar um pouco disso aí. Bruna, seja muito bem-vindo. Professor, meu prazer estar aqui com vocês, assisto ao podcast, aos episódios e não vi a hora de ser convidada para estar aqui. Que legal. Chegou a sua vez então de contar um pouco da sua história aí. Bruna, conta aí para mim, eu tava vendo ali, você começou, sua trajetória na luta foi através do seu irmão que fazia judô. Conta um pouco dessa história que é muito legal. Não? Meu irmão começou treinando judô pequenininho, 3, 4 anos de idade. E eu ia acompanhá-lo. Você é de Ribeirão? São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Eu ia acompanhá-lo, assistir as aulas. E pra mim, aquilo era o normal. Assistir o meu irmão treinar. Chegava em casa com a minha irmã mais velha, eu obrigava ele a me ensinar, né? E nosso tatame, eu falo isso pra todo mundo, o nosso primeiro tatame era a cama da minha mãe. Gigante, grandão, assim, já era num palco, né? Elevado. E cabia nós dois, né? A gente era bem pequeno. E isso se prolongou por anos, até eu entender que eu também podia fazer parte do tatame. Isso aconteceu quando eu vi a primeira menina dentro do tatame. Porque até então, era meu irmão e um monte de menino treinando. Aí você ficou louco. Falei, o que essa chorei, menina dei tá trabalho, ali, hein? Essa menina tá ali, eu não tô ali. Por que ela pode e eu não posso? Foi a primeira pergunta. Aí meu pai falou, mas você pode fazer. Mas ninguém me falou que eu podia fazer. Entendeu? Porque não era visível, né? Eu não via nenhuma menina, então não tinha referência alguma. Ninguém nunca tinha te convidado pra entrar no tatame. Pois é. Mestre. Mas é uma outra geração, né? É muito tempo atrás, né? Hoje a gente mudou bastante isso, o judô mudou, o jiu-jitsu mudou, toda a arte marcial em geral, mas foi por Na época você fazia dele. O quê? Balé, alguma coisa desse tipo? Não, cara, eu sempre fui uma menina do esporte, assim, esporte de combate, esporte coletivo, esporte individual, mas muito mais ligado ao esporte em si, não à dança. Nunca tive essa facilidade, apesar de gostar. Sim. Né? E admiro, porque é extremamente difícil. Difícil demais. Mas fui da capoeira, futsal, fui goleira há muitos anos. Você foi goleira? Não, mas vai ser corajosa. Você foi goleira no fui futsal. 7 anos pela Universidade Federal de São Carlos. Defendi Ribeirão Preto em jogos regionais e abertos. Caramba, você foi longe. Pra mim era só uma brincadeirinha, né? Eu só não levei isso pra frente por 2 questões. Uma que eu gostava muito mais do ambiente do jiu-jitsu. Eu achava que aquilo me transformava mais. Não que seja um melhor do que o outro, mas fazia muito mais sentido para mim. E também porque o jiu-jitsu estava ali na minha vida também como um cenário de competição e eu tinha que escolher. Né? Por exemplo, os jogos regionais e abertos geralmente são no meio do ano. Então, quando me convidavam, inclusive me pagavam para jogar, eu tinha que escolher. Ou eu treinava para o Mundial, né, que é em junho ali, o Mundial da CBJJI, que era em julho, ou eu... E treinos de alto rendimento você tem que escolher, né? Você não consegue ir levando 2 esportes. Foi importante porque no início da minha faculdade, eu fiz o FISCAR, Educação Física, a gente muda de cidade muito nova, né? 17 anos. É uma criança praticamente, assim, né? Em termos de maturidade. E outra vida, né, meu? Você sai de São José do Rio Preto, vai pra São Carlos, tá morando sozinha muitas vezes. Se virando. Então, eu meio que achei ali no futsal uma forma de acolhimento. Até eu encontrar realmente os lugares para treinar jiu-jitsu. E São Carlos... É forte jiu-jitsu, né? Muito. Eu tive a sorte Judô de, sem querer, cair em lugares inacreditáveis, assim, que fizeram parte da minha carreira. De bons professores. De bons professores, de atletas que hoje são extremamente renomados, que estavam ali junto comigo de faixa azul. Treinando ali também. Que você falava o nome e ninguém sabia quem era. Hoje você fala o nome, todo mundo quer tirar foto com eles, né? Sabe o que é engraçado? Isso aconteceu comigo, Bruna. Quando eu fui olhar atrás da minha carreira, eu falei, gente, eu só tive bons professores. Eu nunca tive um professor relaxado, eu nunca tive um professor que estava lá por dinheiro. Eu tive professores que fizeram a minha educação. Hoje eu estou fazendo 41 anos de tatame. Comecei com 7 anos. É muita coisa. Eu chego né? lá, hein? Se Deus quiser. E aí, você fez judô, como é que surgiu o jiu-jitsu? Quando que ele surgiu? Na faculdade, né? Ali? Não, então, um pouco antes. Eu passei do judô pro tênis.
Eu jogava tênis também. Tênis é um esporte extremamente caro, né? E a gente nunca foi uma família que tinha condição, assim. O que a gente tinha era a vontade de jogar tudo quanto é coisa, competir tudo. Tudo que a gente participava, a gente gostava de competir. Eu e meu irmão. E aí foi uma sucessão de coisas. A gente jogava tênis, competia. Eu estava muito bem ranqueada no ranking da Federação Paulista. E os primeiros colocados vão pro qualifying do brasileiro, né? E ali naquela fase que eu tava, esperando para isso acontecer, né? Para um próximo nível na carreira ali, aconteceu tudo ao mesmo tempo. Meu pai perdeu o emprego, minha mãe ficou doente, daí nós perdemos patrocinadores do clube. Aconteceu tudo pra você ir pro jiu-jitsu? Tudo. Aí o jiu-jitsu era um pouco mais barato. Um pouco não, bem mais barato na época, né? E tinha alguns amigos meus da minha sala, da escola, que treinavam. E me chamaram, eles me chamaram. Vamos lá assistir uma competiçãozinha que vai ter num domingo lá na academia e tal. Eu fui. A hora que eu olhei, eu falei, esse negócio aí, eu acho que eu tô entendendo, hein? Porque o jiu-jitsu tinha um pouquinho a ver com o judô, a parte Sem de dúvida. chão. Aí eu falei, mas me explica, por que a de baixo tá ganhando se tá por baixo? Foi a primeira pergunta, né? Sim. Vinda do judô, né? E aí eu comecei a entender um pouquinho as regras naquele mesmo dia. Isso era um domingo. Na segunda eu já tava fazendo aula já. Que loucura, Nossa. que legal. Aí eu fiz algumas semanas e falei com meu Bruna, pai. Falei, você era... vai pagar que eu já tô devendo lá. Se vira ali. Você era aquele aluno, aquela aluna que tinha facilidade no esporte ou não? Você teve que sempre treinar muito? Eu sempre tive facilidade de coordenação motora e de transformar a informação do professor em movimento. Legal. Eu sempre tive Porque essa você fez facilidade. muito esporte diferente. O meu repertório motor é muito Até bom. nessa parte, você fez muitos esportes. Sim. Por influência da família, pelo tempo. Teu pai era um... Olha, meu pai e minha quê? mãe sempre nos incentivaram ao esporte. Meu pai jogou bola quando era novo, fez karatê, fez outras modalidades também. A minha mãe sempre foi uma pessoa que cuidou muito da saúde. Então ela estava na academia, fazendo as aulas que tinha na academia, né? Principalmente nos anos 80, anos 90, que tinha aquelas aulas bem tradicionais de ginástica localizada, né? E ela fazia, eu lembro muito disso, assim, dela chegar em casa, às vezes acompanhar algum programa na TV fazendo. Tinha isso na sabe? época, é verdade. Caminhava, sempre se manteve muito ativa. Então isso foi passado pra gente. A gente era estimulado a fazer coisas juntos, eu e meu irmão. Né? A gente fazia coisas junto. E o que a gente mais gostava de fazer junto era competir um contra o outro, assim, sabe? Foi o meu primeiro adversário. Diferença de idades. Meu primeiro treinador, meu primeiro parceiro de treino. E hoje ele tá no jiu-jitsu? Então, foi onde a gente separou o rumo. Eu fui pro jiu-jitsu, ele foi pro basquete. O basquete. Depois ele foi pro jiu-jitsu, meu irmão é faixa azul. Espero que um dia ele retome, mas a gente já falou diferença que... de idade entre 3 vocês? anos. 3 anos. Ele é 3 anos mais novo que você. 3 anos mais novo. E nós temos agora uma relíquia na minha família, que é meu sobrinho, Ah, que legal. que por livre e espontânea pressão vai fazer jiu-jitsu também. Não há dúvida. Já nasceu, ganhou um kimono. Foi meu primeiro presente. Não sei se tem relação, mas vou aproveitar que tô com 2 mestres na mesa e agora surgiu essa dúvida. Seu irmão parou na azul. Eu parei na azul. E eu vejo muita gente parando na azul. É uma faixa onde a maioria da galera para ou não? É só uma impressão minha? O maior índice de desistência no jiu-jitsu é na faixa azul. E é uma faixa onde você treina uma das coisas mais importantes no jiu-jitsu, que se chama resiliência. Quando você sai da faixa branca, na verdade, toda faixa branca quer ir pra faixa azul de qualquer jeito. Quero sair da branca, não quero mais ser um aprendiz. Quero ser um cara que já sabe mais alguma coisa ali e tal. E a faixa branca, na minha opinião, é a melhor. Porque você absorve, você não tem responsabilidade, você tá ali no começo, todo mundo te ajuda. Muito aberto, né? Isso, a partir do momento que você é graduado, então assim, a gente olha pra cima, tem a roxa, a marrom e a preta. Você já não é mais um faixa azul, aliás, você já não é mais um faixa branca, então as pessoas vão começar a treinar com você subentendendo que você já tem um nível técnico legal, né? Não que não vai ter cuidado. Vai ter cuidado do mais graduado com o menos graduado. Mas eu acho que agora você já se vira um pouquinho mais sozinho. E aí tem algumas pessoas que entendem que isso agora eu só tô apanhando. Não, não é. Agora eu falo assim, o jiu-jitsu é um gráfico onde você sobe e tem uma época de equilíbrio. E aí você tem que ganhar mais um pouquinho e mais uma fase de equilíbrio, entendeu? Ô Bruno, eu falo para meus alunos o seguinte, chega um momento que eles falam, agora eu só tô apanhando. Eu falei, não, você era tão ruim que as pessoas não batiam em você e eu tenho que ser sincero.
se eles estão te batendo é porque você melhorou. Exato. Você tá dando feliz que treino você pra tá eles. apanhando agora. E assim, eu acredito, faixa branca pra chegar na azul, ele consegue visualizar, ele fala, nossa, agora da azul pra roxa, ele já começa a ver Que é muito mais longo o caminho, mais difícil. Faixa roxa você pega um faixa roxa graduadinha ali, meu, já é quase marrom, ele já tem um nível, né, de luta mais forte, mais pesado. O meu foi um pouco diferente. Eu começo o jiu-jitsu preta já de judô. Então minha faixa branca não teve, foi muito rápido, eu já fui pra azul. Pra passar por ela mesmo. Então eu nem passei mesmo pela faixa branca, que eu acho um erro muito grande, né, meu? Porque é legal. Direto, né? É legal você passar pela branca ali, tem alguns A gente detalhezinhos. podia melhorar um pouquinho mais esse critério, né? Eu acho que Acho sim. que tinha que acredito. pensar um pouquinho mais nessa questão do faixa branca e faixa azul, porque são esportes diferentes, se complementam, na minha opinião, se ajudam ali, se auxiliam, tanto que quando você precisa melhorar uma parte de queda, você vai procurar uma pessoa que tem uma vivência diferente, mas para quem vem do judô, deitar de costas no chão no jiu-jitsu é a morte. É super difícil. Foi a primeira dificuldade que eu tive no jiu-jitsu. Tanto que minhas primeiras competições, eu ganhei tudo quedando e dominando por cima. Não cogitava puro fazer judô, guarda. puro judô. Meu também. Entendeu? Puro E judô. hoje é completamente diferente. Hoje eu tô ali puxando pra guarda porque a guarda Você é é o super guardeira, trunfo. mano? Sou. Eu gosto de passar. Gosto Mas de passar, mas eu acho que o Quando jiu-jitsu você tá competindo, você é mais puxa guardeiro. primeiro, sempre. Sempre puxo primeiro. Eu acho que a guarda te possibilita muito mais ataque. E a minha ideia é realmente puxar pra pegar ou puxar pra subir pras costas. O jogo meu perfeito é esse. Né? Quando sai daí, a gente tem que se virar. Aí mas- se vira. É. Ô, Bruna, eu tô lançando agora uma metodologia chama Mestre dos Tatames, que eu ensino professores a darem aula. Já olhei, já. Porque, que legal, obrigado. Por quê? Porque eu comecei a sentir uma diferença de geração, né? Eu tô com 47 anos, eu peguei um old school. Old school que o negócio era sobrevivência, né? Então, a gente era muito mais porradeiro ali, o jiu-jitsu, saía mais na porrada e tudo mais, e os fortes sobreviviam. E tinha muita fachada, a gente brincava de um negócio que a gente lembrou outro dia no tatame, que eu falei, meu, como é que a gente fazia isso? Que loucura. A gente chamava de baile funk. Tira dois Lado times. A e lado B. Lado A, lado Nossa. B e vambora. Meu, porra, baile funk, todo mundo se machucava, ralava a cara e tudo Que mais. doideira. E hoje não dá mais pra você fazer isso, né? Você chegou a pegar um lado bem old school assim, ou não? Você pegou o intermediário ali, Peguei. né? Eu comecei a treinar, era anos 2000. 2000 ainda se eu era não me um engano. old school 2001, ali, né? Peguei muitos professores diferentes, porque mudei de cidade, mudei de equipe, mudei de cidade de novo. Então, isso me trouxe uma experiência interessante. Porque aí eu comecei a passar do old school pro cara que tinha um pouquinho mais de metodologia, pro cara que tinha um pouco mais de recurso técnico, pro cara que tinha um pouco mais de carisma. Então, aí foi mudando e eu fui vendo, pô, peraí, isso aqui é legal. Só que na época eu tinha um olhar de atleta. Eu queria treinar e melhorar. Talvez pela educação física, eu tinha um olhar de atleta pelo meu foco nas competições, né? Fui para 7 ou 8 mundiais. Você competiu muito, né? Competi muito tempo. Legal. Assim. Só que eu guardava, parecia que eu tinha uma gaveta. Essa é a minha sensação, assim. Eu tinha uma gaveta onde eu guardava coisas que eu ia usar no futuro. Então, por exemplo, eu passei 4 meses morando na casa do André Galvão, em San Diego. A convite da Angélica pra gente treinar quando ela teve a Sara Galvão, que hoje é um fenômeno. Sim. A Sara tinha 4 anos. Nossa E senhora. aí a Angélica falou, Bruno, você tem que vir pra cá, a gente precisa treinar, eu vou voltar a competir, preciso de uma mulher que treina. sparring E eu era ali e faixa tudo preta mais. e ela roxa. Fui pra lá. Treino, assim, exaustivo, a ponto de tomar banho sentado, porque não aguentava ficar em pé. Mas era o início da Atos. Então eu olhava aquilo, daqui a pouco ele ganhou o ADCC, ele expandiu pro lado, daqui a pouco ele expandiu pro outro, e professor aqui, professor ali, e eu acompanhando esse bate-papo em casa. Você já visualizava negócios ali? Visualizava muito. Flávio, eu tive a oportunidade de sentar na sala, porque não morava só eu e assim, né, como hóspede ali, né, na casa deles. Morava o Guilherme e o Rafael Mendes também. Nossa Eles ainda não moravam Senhora. nos Estados Unidos, não tinham residência. Eles estavam construindo a EOJ. E aí, um belo dia, Guilherme abre o computador. Bruno, olha aqui como que vai ser. Pá, mostrou tudo. Mostrou.
Ele me mostrou tudo como seria antes De do prédio acontecer. ficar pronto. Então ele me mostrou a metodologia das crianças, que ele ia focar na Todo idade, planejamento. ia ser assim, 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 ia ser kimono branco, o tatame ia ser assim, tudo. Aí um dia a gente tava no final de semana, e de final de semana eles iam pra cidade, né, que era perto de San Diego, pra cuidar da obra tal, que já tava acontecendo, né, porque quem construiu lá foi o dono da Ruka, né. E aí ele falou, vamos lá. Eu fui lá, à noite, entrei na academia, pisei assim, ó, no piso, contrapiso ainda. Aqui vai ser Bem o no tatame, comecinho. aqui vai ser isso, aqui vai ser isso, aqui vai ser isso, vai ser assim. Então essa experiência toda, eu não ia usar ali. A gente tava prestes a lutar o Mundial. Então eu ia lá e pum, guardava. Guarda. Mas ficou guardava. ali uma pulguinha ali, né? Meu, quando eu fiz o projeto Strong Inside, eu tenho até hoje num caderno, eu escrevi como seria a minha academia. Eu tinha metodologia, eu tinha como seriam os professores, como seria a vestimenta, como que seria as aulas, a estrutura de aula, tudo. Fiz tudo antes, num plano de negócio, baseado no aprendizado que eu tive com esses caras, meu. Eu não usei lá em 2012. Eu usei em 2017, quando eu inaugurei a Strong junto com o William. Bruna, muita gente tá assistindo a gente aqui, tá começando o seu negócio, ou quer começar a sua academia. Quanto disso você conseguiu pôr 100% na prática? Que nem sempre a gente consegue, né? Tá lá no projeto. Quanto disso você conseguiu? E se a cultura de lá com a cultura do Brasil deu uma diferença na hora de pôr isso na prática? Sim. Eu vejo uma diferença, mas eu vejo uma diferença numa cultura geral, não só numa cultura do jiu-jitsu. Não se discute preço nos Estados Unidos. Não se discute O preço. brasileiro ama barganhar. O aluno entra, quanto que é? Tá aqui a tabela, cartão de crédito. Passou, você está comprando um serviço para sua vida. Aquilo vai fazer parte da vida. Lá Tem ele já aluno que- consegue entender que aquilo é pra vida. Eu vou dar um exemplo, tá? A Angélica é uma grande amiga. Gente, me hospedou na casa dela, me deu comida, me deu, né, a chave do carro dela. Pô, pode passar o final de semana, vai passear, vai dar uma distraída na cabeça. É uma confiança Nossa enorme. Senhora. Cuidei da Sara quando eles foram para Abu Dhabi, 2 semanas. Então, tinha uma confiança. Quando eles lançaram a camiseta do Mundial de 2012, eles lançam todo ano, e é uma coisa que eu faço na academia também. Eu lanço um modelo por ano. Os Mentes faz um modelo por ano, a Checkmate faz um modelo por ano. Depois a gente pode falar por que disso. Mas isso eu já tinha pego lá atrás também. Quando eles lançaram, pô, você tá nos Estados Unidos, morando de favor, com pouco dinheiro. Todo mundo acha que morei lá no Regalia. Não era, eu limpava a casa dela, limpava a academia. Em troca Em troca de ali. tudo que eles estavam me proporcionando. Auxiliava nas aulas, né? Sempre que podia e tudo mais. E aí eu falei, Angélica, que camiseta, né? Putz, a camiseta era $40, cara. $40. Era caro pra mim. $40 dava pra me alimentar um bom tempo ali, comprar, fazer um mercado. E aí eu comentei com ela, né? Falei, e aí, como é que vai ser a camiseta e tal? E aí ela falou, quanto que o Carlos falou, que era o front desk? O cara que ficava na recepção. Ele falou, ele falou que era $40. Ela falou, então é $40. E foi fazer as coisas dela. Por quê? Ela me mostrou, ali nessa atitude, que eu não podia confundir a amizade que eu tinha com ela, tá? As trocas que a gente tinha muito bem definidas. Já estava definida Exatamente. isso. E a camiseta não era uma das... Não estava definida Era uma coisa da ali. academia, eu tenho que respeitar isso. Eu fui lá, paguei. E entendi isso depois, sabe? Hoje a gente vive do jiu-jitsu. É a minha fonte de renda, é o meu negócio, é o produto que eu coloco à disposição das pessoas. Então, quando chega alguém e começa a conversar com relação a preço, ela não entendeu o valor ainda do que eu tô passando. Então, é minha responsabilidade passar esse valor, sabe? O que é o jiu-jitsu? Eu tô ensinando você se defender? Ensinando muito mais do que isso. Muito mais. Tô ensinando você E não se autoconhecer. E não me pede pra te dar a única coisa que eu consigo te vender, né? Que é o meu ganha-pão, né? É bem complicado isso, né? Então, essa diferença de cultura foi a maior. É a mais gritante. Não existe você ficar negociando, pechinchando isso. Eles são muito... Até assim, chega a ser até arrogante o negócio. É isso. Não tem como pagar isso, você vai ter que procurar um outro serviço. Não é pra você. É muito duro. Mas a gente começa a perceber que é uma questão empresarial. É empresarial. Você quer comprar uma camisa de 100 ou você quer comprar uma de 50? Pô, eu quero a de 100, mas eu quero pagar 50. Você não vai pagar 50 nessa. Quer de Você 50, vai pagar vai pra 50 50. nessa. Tá? Então, isso lá é bem determinado.
Mas algumas ideias eu trouxe e acredito que a maioria das ideias que eu tinha antes de inaugurar, consegui pôr em prática. Outras, a gente não pode parar. A gente vai pegando conforme o bonde tá andando, né? Ainda tem ideias daquela época que vão ser aplicadas futuramente, você acredita? Eu acho que não daquela época, porque eles mudaram também. Tá. Eles mudaram muita coisa também, né? E eu sempre tento, a cada 2, 3 anos, estar com eles lá e todos os anos estar com eles aqui. Né? Eu tô dizendo do André e da Angélica, que são a minha maior referência no meu negócio, de amizade também. Você vive 100% do jiu-jitsu hoje? 100% do jiu-jitsu. Maravilha. Graças a Deus. Porque a gente gostar do que faz é muito bom, né? Para o pessoal entender, o que é viver 100% do jiu-jitsu? Nós estamos falando em academia, nós estamos falando em aula particular, nós estamos falando em aulas curriculares, o ecossistema todo. Isso. A academia em si, ela já não tem só uma entrada, né? A gente não tem só a questão de mensalidade dos alunos. A gente tem uma gama de produtos, uma gama de eventos que a gente promove, que vai muito além das graduações. Né? Agora a gente está com uma coisa acontecendo bem recorrente, que são as masterclass. A gente faz as masterclass dos professores que estão lá, a gente dá oportunidade para eles, uma inscrição muito barata, e eles têm, no final de semana, eles fazem 1h30, 2 horas de técnica com os alunos de um assunto determinado. Então, a última que teve foi o professor Lucas Vicentini. Ele fez, se eu não me engano, sobre reposição de guarda e ataques de guarda. Um monte de gente fazendo. Porque ali é um plus que você dá, né? E o que eu consigo fazer enquanto gestora da academia? Eu consigo proporcionar pro professor uma renda extra para ele naquele mês. Aí eu dou uma oportunidade para o outro fazer. Eles vão treinando a forma de falar num seminário, né? Como fosse um formato seminário. Então, a gente estimula isso bastante. As aulas particulares na Strong Inside acontecem o tempo todo. O tempo todo. Confesso que hoje eu evito um pouco para que eu possa me dedicar a outras coisas, né? Hoje eu estou desenvolvendo bastante workshops de defesa pessoal, sobre o jiu-jitsu também, né? Mas principalmente... Específico para mulheres, que eu vi algumas coisas no seu Instagram. Também. É que mas em não agosto necessariamente. Foi o mês contra violência contra a mulher, né? Do combate à violência contra a mulher. Então, a gente acaba fazendo alguns trabalhos específicos. O último que eu fiz foi na Rodonaves. A Rodonaves me convidou para fazer esse evento, abordar esse evento, esse assunto lá, né? Com os colaboradores. E aí, não só as mulheres. Legal, na prática ali eu vi, né? Company ali também, pô, legal. E a prática ali, eu vi as meninas fazendo na prática. Foi legal. uma apresentação, Flávio, de 1h30. Muito bacana. Para todos os colaboradores a nível Brasil. Sobre o assunto. Muito legal isso. As empresas têm procurado cada vez mais abordar assuntos delicados e importantes na sociedade para os colaboradores, porque a gente não imagina. Mas dentro do nosso ambiente ali, às vezes você está vendo alguém que está passando por uma situação em silêncio. A minha ideia não é passar uma defesa que a mulher vai lá e vai, né, sair numa luta corporal. A ideia é a gente, assim como o jiu-jitsu promove essa autoconfiança, esse enfrentamento de você impor o limite e falar, não, cara, daqui pra frente não quero que você faça mais isso. Você faz isso no seu dia a dia. Você tem essa resiliência que a gente estava falando da faixa azul, você tem a força, você tem a determinação, isso tudo a luta te coloca. Né? Eu não posso passar esses valores que também existem fora do tatame para as pessoas que não entraram no tatame? Eu posso. Porque todo mundo tem uma força. Todo mundo tem uma força de vontade ou um instinto de sobrevivência. Todo mundo tem. Entendeu? Só que você precisa ir lá e mexer nisso. Se você não mexe nisso, você fica adormecido. Então, falar sobre esse assunto começa a trazer um empoderamento, e essa palavra é isso mesmo, tá? Um empoderamento no sentido assim, ó, eu tenho poder de comandar a minha vida. Então eu posso escolher, não quero mais passar por isso. Ô Bruno, o que as pessoas às vezes não entendem é o seguinte, você vai fazer, eu vou fazer jiu-jitsu pra me defender na rua. Não, às vezes até pra ter um controle emocional, pra não xingar ninguém no trânsito. Não chegar no contato físico. Também. Não tenho necessidade. Se eu precisar, eu vou usar, mas a ideia é eu não usar. Pra eu não usar, por isso que eu falo, o jiu-jitsu é um negócio que é impressionante e apaixonante. Todo final de treino você vai fazer um rolinho, você vai fazer uma luta. Tem alguém querendo te amassar.
Tem alguém querendo, você querendo amassar alguém. É pressão o tempo todo. Quando acontece uma pressão no dia a dia, você tá mais preparado mentalmente, Exato. emocionalmente pra isso. Exato. Né? Eu acho até mais fácil quando é fora. Porque ali dentro é o ditado, é tempo ruim o tempo todo, né? É prazeroso treinar, mas a gente acha que passa pelas piores situações, assim, fisicamente falando. Alguém amassando sua cabeça. Pressão, né? Você precisa sair daqui. E você sai, assim. Se você não consegue sair, eu falo, você faz isso aqui, ó. Isso aqui te tira da situação. Você pega e faz isso aqui e fala, vou de novo. E você sabe que você vai de novo. E você sabe... Preciso aprender, eu preciso sair dessa situação. E você sabe que os 3 tapinhas a pessoa vai parar e vai continuar de novo. E tá tudo certo. Eu acho que sim. E assim, a gente tá falando, né, das duas pontas, né? De um lado mais passivo e um lado mais agressivo da pessoa. Isso é usado nas aulas de criança. A gente recebe crianças que batem nas outras crianças na escola e recebe as crianças que apanham. Os dois estão treinando junto. Isso é, assim, incrível. É de um valor educacional gigante, porque na escola também tem. O que bate e o que apanha tá na escola. E por que isso não tá conseguindo ser resolvido lá? Entendeu? Por que a mãe do que bate põe no jiu-jitsu? O pai do que apanha põe no jiu-jitsu. Põe os dois ali. E eles não conseguem pensar nisso, mas os dois estão no mesmo local. Porque lá a gente vai falar sobre o respeito, a gente vai falar sobre nem sempre você vai ganhar, nem sempre você vai perder. Você vai melhorar, você vai se controlar, você vai enfrentar, né? Então, essa coisa antagônica, né? Lá e cá é o tempo todo. Né? Ô, Bruna, eu comecei o judô, como a grande maioria da minha geração começou muito pequeno, 6, 7 anos de idade, para educação. O judô sempre foi, né, a formação do judô, Jigoro Kano, já criou o judô para educação. E eu acredito que o jiu-jitsu está indo para esse caminho. Sim. Você acredita também que daqui a pouco os pais vão ver o jiu-jitsu igual eles olhavam para o judô? Vou pegar o meu filho e vou pôr ele para fazer jiu-jitsu para aprender isso. Sim. E você acha que tá longe disso? Tem professores que não entenderam ainda? Tem, com certeza. Tem, porque a gente recebe pessoas que chegam na academia de outros lugares. De outros. Que passaram por situações que eu falo, não é possível. Dá vontade de ir lá e conversar com o professor e falar assim, deixa eu te explicar uma coisa, cara. Tá entendendo. Seu bem, né? Vamos bem do seu negócio. Vamos pensar na ferramenta que a gente tem. Eu gravei um vídeo. Eu ia falar desse vídeo agora. Você é muito direto pra gravar vídeo, né? Eu acho que você falou assim, professor, não seja idiota. Não seja um idiota, vídeo, né? Cara. Você tá com um diamante na mão. Você tem o jiu-jitsu na mão, né? As pessoas procuram jiu-jitsu por N motivos. Mas as pessoas permanecem no jiu-jitsu porque elas querem ser uma pessoa melhor. Elas querem ser faixa preta. Elas querem chegar onde você, professor, está. Como é que você vai ser um mau exemplo, cara? Não entra na minha cabeça isso. Não entra na minha cabeça a posição de mestre ser uma posição que você tem o direito de ofender outra pessoa. Que você tem o direito de maltratar, de diminuir, de menosprezar alguém. Isso não é ser mestre, cara. Isso não é ser professor, entendeu? Eu tenho um aluno que é pastor, o Daniel, e um dia ele, batendo um papo com ele ali fora do tatame, ele falou assim, Flávio, vocês, professores de jiu-jitsu, conseguem, às vezes, alcançar mais do que a gente. Porque o pastor, ele já espera que o pastor vai ficar falando isso. Agora, o professor de jiu-jitsu chegar e falar, vem aqui, pô, não faz assim não, faz assim e tal. Pegar na mão, o poder é mais forte. E é a história de você ter um diamante, né? Você tem um diamante. E isso até é cultural. Talvez você não gostava do seu professor de matemática, mas do educador físico você gostava quando você era criança. Pô, que legal e tal. Que o professor de educação física já é um cara mais... Diferente. Né? A comunicação é diferente. A comunicação, a conexão ligada. Comunicação. A gente hoje falamos bastante de comunicação aqui. Entrevistamos o Júnior Fernandes. Rodrigo Barros falando de comunicação. Você levou seus professores a ter uma aula lá na Vox Chuyu, lá do Ricardinho, né? Até agradecer ele, porque hoje ele fez um trabalho sensacional com meus professores. E é extremamente importante, né? Assim, a comunicação as pessoas falam, mas eu sei falar. Não, tem que entender o seguinte, o professor tem que se fazer entender. Sim. Né? E não é só didaticamente, mas também didaticamente, né? Hoje eu tenho no meu tatame pessoas com deficiência auditiva, com deficiência visual, pessoas com dificuldade de aprendizado, pessoas que têm ansiedade. Então ele ouve, dali a pouco ele tá, sabe, com muito mais informação na cabeça. E aí?
Tá todo mundo na mesma aula. Como é que você vai fazer? Então, você tem que ter um repertório de comunicação, de como você vai transferir a informação para esses alunos, né? Então, basicamente, 3 formas, e a quarta o Ricardo me ensinou hoje. Mas são 3 formas, que é a visual, auditivo e sinestésico. Então, eu vou ter aluno que vai ouvir muito melhor do que ver. Eu tenho aluno que, por visualizar, às vezes a gente está no celular, a gente olha sem nem áudio. A gente vê um vídeo, nós professores sabemos como é que faz a posição. Quantas vezes um aluno chega e fala assim, professora, como é que faz isso aqui? Você nunca viu a posição, você explica para ele, porque a gente já tem essa facilidade de transferir, né? Mas o aluno que está vendo pela primeira vez uma informação, né? E uma coisa que eu falo muito para eles, assim, passe a informação com os detalhes importantes quando os alunos já são graduados. Os detalhes são muito importantes. Quando o aluno está começando, os detalhes são de menos. Entenda o mecanismo. Entenda o objetivo. Primeira aula de boxe, o cara não vai sair Mike Tyson, não. Isso sabe? Entenda o geral. Fique tranquilo na aula. Não fica com medo de não entender. A ideia é essa. É não colocar o aluno numa posição desconfortável. Tipo, eu não tô entendendo nada. Nunca um aluno vai sair da primeira aula na Strong falando, não entendi nada. Ou não entendi isso. Nunca. Por quê? Porque tudo que ele vai aprender na primeira aula, que a gente chama de introdutória, e não experimental, introdutória, vão ser coisas que ele traz consigo e a gente coloca ele para desenvolver ali. Entendeu? E aí esse aluno ele tem uma aula com um professor específico? É um professor específico, essa aula é no tatame, no horário dos iniciantes, porém, ele vai fazer apenas com professores, os iniciantes estão com mais 2 professores. Perfeito. E o grupo é bem grande, né? A gente tá com, eu acho que faixa branca hoje deve ter uns 40, 50 alunos, faixas brancas. Bastante gente. E você gosta muito do iniciante, né? Eu vejo ali que o iniciante, teu olho brilha mais ali, né? Eu também, eu gosto muito de iniciante ali também. Quem gosta de metodologia gosta mais... Não é que gosta mais do iniciante, você se doa mais, né? É mais gostoso você aplicar sua metodologia ali. Eu acho que a gente tá naquela fase, quando a gente trabalha com iniciante, e a gente trata o iniciante do primeiro dia até a faixa azul, né? Pra gente é iniciante. Que é a fase do brilho nos olhos, que você falou que eu tenho, eles também têm. E é o momento que a gente fala, o momento do namoro, né? Não tá se apaixonando pelo jiu-jitsu, o jiu-jitsu tá conquistando ele, e aí a coisa começa a acontecer, eles perguntam um monte de coisa pra mim. Eu brinco com eles assim, quando vem, mestre, deixa eu te fazer uma pergunta. Mais uma, cara? Só uma hoje. Já gastou 3 hoje já. Porque eles são curiosos, né? E tudo ali é uma tábula rasa, não tem nada. Aí você vai colocando. Cara, é demais quando você vê esse aluno rolando e fazendo tudo que você ensinou, sabe? Isso pra mim é uma satisfação imensa. E aí quando começa ali, eu pego os avançados também. E o William fica bastante com os intermediários e o Nogi, né? Ele gosta especialista, muito de Nogi assim, ali, né? Fora de série. O tanto que o William é bom, sem kimono, a parte de regras, enfim. Mas os avançados eu gosto também, por quê? Porque ali eles veem que não é só técnica. Ali é conceito, bastante conceito, eu trabalho com eles, né? A importância de transições, de controle, de domínio, aí são termos, entendeu? Que cada um vai aplicar dentro do seu jogo. Eu tenho ali no meu treino de avançado, tem 20 alunos, 10 é faixa preta. Você vai ensinar um armlock? O cara sabe fazer um armlock. Você vai ensinar uma pegada de costas? Ele sabe fazer uma pegada de costas. Mas você vai ensinar ali situação, como você vai escolher, optar pelas posições, como chegar na posição básica. Entendeu? Eu falo assim, você entendeu a ideia da coisa? Coloca no teu jogo. O André falava muito isso. O treino de competição do André, você imagina, um treino de competição onde tinha Rafael Mendes, Guilherme Mendes, Durinho, Calazans, Kira Grace, Bruna Ribeiro. Tudo no treino de competição. Angélica Galvão, entendeu? Tudo ali. Ele vai chegar e falar você assim, não consegue gente, falar assim, deixa eu escolher o melhor. Hoje eu vou dar uma descansada agora, né? Você vai fazer, guarda X é assim, não. O que ele fazia? Ele fazia dinâmicas com a gente. Durante tantos minutos vocês vão fazer troca de raspagem a partir de tal posição. E você vai encaixando no seu jogo. Exato. Eu tenho o meu jogo, ele tem o dele, ele tem o dele. Entendeu? Lá a gente tinha peso pena, peso pluma, que era o Rafa e o Gui. E tinha o peso meio pesado, que era o André Galvão. Não fazia sentido eles fazerem a mesma posição.
Entendeu? Então, no treino de competição, era dessa forma, né? A gente estimulava eles a lapidarem o próprio jogo, né? Eles faziam isso com a gente, né? Então, eu faço isso com os meus alunos. E eu faço uma coisa importante também no treino avançado, que é o tempo livre. Eu coloco um tempo livre, pouca coisa ali, para que eles treinem as posições que eles estão colocando no jogo. Oh, que interessante isso. Por quê? A gente tem uma metodologia que a gente faz mensalmente, né? Cada professor é responsável por um mês para que a gente tenha a característica de todos e a necessidade de todos. E aí todos os professores replicam essa metodologia desse. Que legal. Porque assim, nós somos uma equipe. A Bruna gosta de guarda e de costas. Você gosta de passagem. Você gosta de queda. E aí, na tua aula, você vai passar muito mais coisa de queda. E eu não vou passar na minha. Então, quando você monta a metodologia, eu vou lá, Flávio, eu precisava ver com você como é que tá passando esse Osotogari, né? Se com sequência de tal coisa e tal. E aí eu estudo o que você tá me passando, porque na minha turma tem aluno que gosta também. Entendeu? Então, a gente faz essa rotatividade e coloca dentro da nossa programação semanal. Mas a parte livre é quando o aluno, ou um faixa preta, ou um azul, que tá fazendo uma posição nova. Que hora que ele vai pôr? Ele vai pôr no rola. Se não tá saindo direito no rola, ele tem que treinar. Que hora que ele vai treinar se eu tô passando outra posição? E se não tá saindo direito no rola, ele desiste. Ele se frustra às vezes e para às vezes a posição, né? Então, às vezes é só um ajuste. Eu sempre falo isso, pessoal. Nesse momento, vocês vão treinar o que vocês estão precisando fazer. O que você precisa fazer, o que você gosta de fazer, o que você quer aprender e pôr no teu jogo. É agora. Então, isso muito legal. Vira um estudo, cara. Muito legal isso mesmo. Muito bom. Puxar aqui, ó. Deixa eu trazer um pouquinho mais para a área dos negócios aqui pra gente conectar. Vê assim, na sua fala, a gente vê essa paixão pelo jiu-jitsu, tá bem clara. E como você encaixa, não se perde principalmente essa paixão do jiu-jitsu de querer estar no tatame e também fazer essa gestão do negócio, de fazer a gestão da cultura, comercial, financeiro. Sim. Como que você consegue equilibrar esses dois fatores? Olha, é difícil desmamar do tatame, viu? Eu gosto de estar ali, eu acho que é o meu habitat natural, assim. Hoje eu vi o Flávio de kimono, cara, já fiquei assim, por que eu não tô também? De kimono, né? Eu gosto muito de estar no tatame, de estar em contato com os alunos, de ter esse feedback e esse contato direto, né, ali dentro da aula, tudo mais. Mas a gente tem uma empresa, né? Então alguém tem que começar ali a pensar na gestão, mas de uma forma mais segmentada. Eu preciso da gestão pessoal, eu preciso da gestão comercial. São várias frentes, né? Do marketing, né? Então a gente precisa ali dar uma organizada. Então, o que eu procuro fazer? Primeiro, pegar o que tem de melhor em cada pessoa. Se o meu sócio, ele é melhor na relação pessoal, o William é a cara da academia ali. Todo mundo quer conversar com ele. Tem hora que eu falo, William do céu, olha o tempo. Ele é boa praça. Ele vai conversar com todo mundo. E, poxa, quem não quer se comunica bem. Ter um bate-papo legal, descontrair. Você saiu do seu trabalho, você chegou, você treinou e você falou de um assunto aleatório que o William sabe. O William sabe de qualquer assunto, É, né? O maior conhecedor de assuntos aleatórios que você conhece. Entendeu? Então, assim, eu preciso dessa parte dele na empresa, né? Ele é o cara que conversa, que... É o assessor para assuntos aleatórios, Ele né? é esse cara, né? E fora a parte técnica dele, que é incrível. Né? Eu tenho o professor Lucas, eu tenho outros professores que a gente está colocando. Então, eu formei uma equipe e eu comecei a colocar de forma vertical, né? Então, os instrutores, os professores, vou criar agora a parte de coordenadores e aí a parte de gestão. Para que eu possa estar presente no tatame, mas não estar responsável por tudo que acontece no tatame, entendeu? Então, por exemplo, o professor Lucas, ele vai ser o gestor... o coordenador da área Kids e Teens. Entendeu? Então, tudo que os novos professores que forem assumir as turmas de Kids e Teens precisar, não vai ser a Bruna. Porque eu já treinei o Lucas, que já está há um bom tempo com a gente, é um excelente professor, ele vai ser responsável por isso. Então, a gente começa a delegar funções. Quando a gente delega funções e deixa claro a função que cada pessoa tem ali, eu acho que isso já começa a ajudar esse desmame um pouquinho. Você está fazendo ali a pirâmide de planejamento, tático e operação. Exato. E a cultura, né? Exato. A gente
professor de jiu-jitsu, quando abre uma academia, antigamente, Flávio sabe, era assim, ó. Tem um espaço na minha garagem. Pum, abri, coloquei um tatame. Pra treinar. Pau, entendeu? Um dia eu dou uma aula, outro dia eu dou uma outra coisa, cada dia dava uma coisa diferente. E a maioria de professores, a maioria ainda é assim. Tem um trabalho e um segundo trabalho com o jiu-jitsu, né? Não consegue viver ainda. E aí né? isso não é uma empresa, eles não conseguem colocar isso como uma empresa. Então começa a ter realmente algumas dificuldades de gestão, né? Agora, eu escolhi me dedicar 100%. Gente, nunca foi fácil. O começo é perrengue, é você fazendo todas essas funções. É você limpando seu tatame, dando aula, fechando matrícula, ligando para aluno, falando com o fornecedor e não sei o que. Tudo. É tudo você. E quando você falta, quando você tem uma dor sei lá, de barriga, não acontece com todo mundo, né? Você tem que saber um pouco de tudo para começar exato. a delegar, né? E é difícil, hein? Tem pessoas que têm dificuldade. Eu tinha dificuldade no começo. Não, é difícil, porque o professor de luta, ele quer saber de dar luta, ele quer saber de dar aula, ele quer saber de treinar, esse é o tesão dele. O tesão dele não é ver números, não é ver nada disso, né? Fazer a gestão o do sonho negócio. do professor é chegar da aula e ir embora. Chegar da aula e ir embora, e esse é o horário que eu tô treinando, né? Essa aula eu dou aula, essa aula eu treino, né? Esse é o sonho do professor. Esse é o sonho do professor, né? Mas a gente sabe que principalmente o começo Na é muito... prática. Na prática ele vai acontecer isso lá na frente, mas demora, né? Eu tô indo pra 20 anos de academia, meu. Porque se o cara quer escalar e tornar isso um negócio, ele precisa também ter uma metodologia, não só do jiu-jitsu, mas uma metodologia empresarial, de negócio. uma cultura empresarial. Pra que Eu costumo consiga dizer escalar. o seguinte, professor, eu não tenho cultura no tatame. Não, você tem, é você que não tá reconhecendo como que é. E aí tá o medo, Bom, aí tá ruim você tem, aí tá sempre o tem erro. cultura. E aí você tem que tomar cuidado. Porque pode ter uma cultura ali que não tá sendo legal, né? E é muito comum isso acontecer. E depois o cara, para ele correr atrás, fica um pouco mais difícil. Ô, Bruna, você consegue entender que você é uma liderança e você inspira mulheres a querer ser faixa preta, professoras e querer ser dona de academia? Você falou tantas coisas que a gente teve que lutar pra ser, né? Sem dúvida. Lutar literalmente. Literalmente, né? Sim, reconheço. Tenho um pouco de dificuldade em me afirmar dessa maneira, porque às vezes a gente fica com medo do julgamento das pessoas, né? Será que ela tá sendo prepotente ou tal? O curso tá me ajudando muito nisso lá na comunicação. É a minha história, não tem como eu fugir da minha história. Eu fiz muita coisa pra eu chegar no ponto que eu tô hoje, né? Que é hoje uma gestora mulher, faixa preta, de uma academia de jiu-jitsu. Quantas vezes as pessoas não falaram pra mim quando eu tinha 15 anos, jiu-jitsu não é pra menina. Por que você vai treinar jiu-jitsu? E começou dentro da minha casa. Imagina uma menina que sai do tênis e vai pro jiu-jitsu. 15 anos de idade. E há quanto tempo atrás? E como é que falava isso? São 23 anos de jiu-jitsu que eu tenho, Você né? sabe quem é o primo do meu bisavô? Sabe quem é? Se você falar que é um Grace, eu não acredito, não é possível. Eu também não sei quem é. E esse cara morreu. A gente não lembra do nome dele aqui. E ele também pensou, o que estão falando de mim? Olha que loucura. Eu pensei que você ia falar o nome do cara, tô aqui Não, é verdade, meu. A gente nem sabe quem esse cara é. E esse cara também sofreu porque, que vão falar de mim. Que vão falar de Não mim. fez, Então, né? E não Morreu fez muita sem coisa. fazer. Porque, será que vão falar? O que vão falar? Mas não é fácil. É uma transição complexa, né? E trazendo aqui, né? Igual. Acho que o primeiro dos jiu-jitsu que a gente trouxe desde professor foi o Ligeiro. Não lembro. Ligeiro. Foi o Ligeiro. O professor foi E ligeiro. eu que cuido das mídias sociais, né? E aí uma menina entrou, a aluna também da RP, ela falou: nossa, vocês precisam trazer uma mulher faixa preta, porque eu não conheço nenhuma mulher faixa preta. Eu A falei, Vitória olha, falou isso. Foi a Vitória? Eu Vitória. falei, Flávio, precisamos levar uma mulher faixa Sim, preta. isso é Até muito pra mais isso. comum do que as pessoas imaginam, tá? Eu, há uns 3 anos atrás, eu fui para Araras, a convite do professor Ricardo e do professor Cauê Cavassini, perdão. Eles me convidaram para ir lá falar com as alunas. Eles juntaram a checkmate da região. Foram 4 unidades lá em Araras. Tinha mais de 50 meninas no tatame. Nossa, que legal. Elas nunca tinham visto uma mulher faixa preta pessoalmente. Nunca. Aquele dia, assim, transformou a minha cabeça, assim. Falei, gente, as minhas alunas me veem todos os dias e às vezes é tão comum que
acho que a gente perde, nós também, professores, Sim, estamos ali, normal isso acontecer. perde a importância de eu estar ali, o Do que exemplo, é a né? Bruna estar ali, entendeu? Eu falo assim, vocês, né, que estão na minha academia, vocês tiveram um privilégio de começar a treinar jiu-jitsu com uma mulher, né? Eu fui sozinha no tatame até a Angélica me chamar, até minha faixa preta. Nunca tive parceira de treino. Pelo contrário, eu sempre tive muitos perrengues no caminho ali que me podiam ter me feito desistir. Se pessoas tivessem desistido com 15 anos, quando o primeiro cara no tatame fez uma gracinha comigo, eu tinha 15 anos, cara. Entendeu? E se eu tivesse parado, tudo isso aqui que a gente tá fazendo, tá conversando aqui, não tinha existido. Você não estaria aqui Entendeu? com a gente. batendo Exato. papo. Então eu fui primeiro uma aluna de jiu-jitsu, depois eu fui uma atleta de jiu-jitsu, né, que lutou em alto rendimento por tantos anos, e depois eu fui uma professora de jiu-jitsu, como uma professora vai dar aula para um monte de homem. Eu fui coordenadora técnica de lutas, né, de várias modalidades. Como é que uma mulher vai coordenar um monte de professor de luta? De homem. De homem. Entendeu? Aí eu vou lá e resolvo abrir uma academia com um sócio que não é o meu marido. Todo mundo achava que eu era o marido do William. Esposa do William. O William é meu marido. Entendeu? Então o William dava aula e eu Porque trabalhava na recepção. eu vi você falando Entendeu? isso que eu achei interessante e fez eu raciocinar, né? Porque antigamente a mulher que era dona de academia, porque o marido que era o dono, né? Sim, Você era comentou uma forma de sociedade já conhecida. E que foi importante, porque foi Sim, a primeira. tá tudo certo. Né? Foi Abriu a primeira espaço. vez, exato. Abriu espaço. Sempre tem Sim, alguém as tem que portas desbravar. tem que abrir, né? Mas era uma situação nova. Tipo, era acontecer direto. Eu já tive dia de estar na academia, faixa preta, dando aula, aluno entrar na academia e perguntar se não ia ter aula. Cadê o professor, né? Quem que é o professor? Entendeu? Eu falei, tá tendo aula, você tá atrasado. Chega aí, vamos aí, né? Então, assim, eu podia revoltar, brigar, falar, não. Eu continuei fazendo o meu trabalho para que as pessoas entendessem que aquilo ali é natural. Né? Uma mulher chegar numa posição que ela pode trabalhar. Por isso que eu falo da defesa pessoal. Eu era resistente à defesa pessoal, Flávio. Você era? Eu era. Por quê? Eu era porque eu tinha comigo assim, ó. Eu não tenho que falar defesa pessoal feminina porque eu não acho que seja responsabilidade da mulher saber se defender. Ela precisa treinar jiu-jitsu, boxe, muay thai porque ela simplesmente tá afim. Porque ela quer. Então ela tem que ir lá procurar uma academia, do mesmo jeito que ela procura musculação, crossfit, jiu-jitsu. Não porque, não, se você fizesse jiu-jitsu, tá vendo? Ó, aquela mulher lá que apareceu no vídeo, ela finalizou o cara lá, imobilizou o assaltante porque ela sabe jiu-jitsu. Ou ela pegou um agressor, ou um cara que tava assediando ela, tem uma tentativa de estupro por causa do jiu-jitsu. Tá vendo? Se você soubesse jiu-jitsu, não, cara, peraí. Não é A bem sociedade está muito louca. Muito a velho. gente precisa, na cultura onde a gente pode interferir, a gente precisa mostrar que precisa ter um respeito. Né? A mulher não é um objeto para você chegar e fazer o que você bem Bruna, entende e você atribui a ela a defesa. Vou mais longe entendeu? ainda. A gente estava conversando com a Nath Fusaro. A Nath deu uma aula aqui para nós também, falando de mulheres, né, e atividade física. Quem fez eu mudar essa cabeça foi a Kira, hein? Depois me Foi a lembra de Kira? falar isso. Depois nós vamos falar da Kira também, que é excepcional, a Kira, o exemplo dela. E a Nath falou, batendo papo aqui com a Nath, ela falou, por exemplo, quando a gente sai para correr, a gente tem que pensar na segurança. Aí, pra nós, eu e o Marquinhos, a gente assim, eu fiz a pergunta que eu fiz. Você pensa no carro, né? Como Atropelando, assim, não é? segurança? Porque pra nós homens, você sai correndo e tá tudo certo. Às vezes a gente não consegue se colocar no lugar da mulher. Ela falou, não, se eu for de shortinho, alguém vai mexer comigo, alguém vai... Eu falo, é verdade, meu, é pessoas muito encostam, complexo as pessoas- isso. é. Até pra atividade física é complexo. É difícil. Tanto que quando a gente fala assim, ó, a mulher entrou no tatame, você pode ter certeza que ela já precisou vencer um monte de coisa na cabeça dela. Pra ir. A maioria das mulheres que entram já... E tem Porque, o lado cara, externo, né? quantos caras não falam assim, não, você não vai treinar jiu-jitsu, contato corporal. Entendeu? Como que você vai treinar com homem? Você não vai treinar com homem. Quantas vezes? Esse monte de coisa, né? Quantas vezes fora do tatame, você tá ali bebendo água, você escuta a mulher de um homem está treinando e a mulher fala, não, olha lá, eu não quero que ele treine com a mulher. Cara, mas é um treino de jiu-jitsu, meu Deus. Mas a mulher dele do lado, no banco, assistindo, Quem tá de se fora- incomoda com Não, quem tá de fora quem não tá de consegue fora não entender. entende. não consegue entender Isso, então acho que é papel nosso, né? Falar, mostrar que ali é uma modalidade, é uma luta, que tem um contato corporal, mas que
não se faz mais nada além de jiu-jitsu ali dentro. Eu falo E jiu-jitsu isso tem que ser uma cultura criada. Não, e o jiu-jitsu é o esporte mais assexual do mundo. Por quê, meu? Vai pensar em alguma bobeira no meio da Bruna, te arranca do pescoço. Ali. Não dá pra você pensar em outra coisa. Você tem que pensar no jogo ali, no que tá acontecendo. No jogo, não dá tempo. Você falou da Kira, né? Ela que te ajudou a mudar esse raciocínio e tudo mais. Eu fiz um workshop a convite de uma amiga minha que trabalha no Senac de Americana. Eles me chamaram pra fazer um workshop de defesa pessoal pras colaboradoras. Eu falei, putz, cara, tá chegando os convites e eu falando, não gosto, não trabalho com isso, tal. Eu falei, não, eu vou porque eu preciso sair da minha zona de conforto também. Entendeu? Eu vou. Comecei a estudar mais, tá? A parte prática, principalmente o contexto, a parte teórica ali também. E fiz um trabalho, foi muito, assim, gratificante e eu aprendi demais aquele dia, né? Foi a minha primeira vez, aprendi muito. Fiz uma devolutiva pra mídia social, né? Fiz um vídeo e tal, e a Kira foi a primeira a comentar meu vídeo. E mandou um direct pra mim também. Falou, esse é o caminho. Eu falei, Kira, tem um pouco de receio, não quero afirmar que é a responsabilidade da mulher fazer isso. Eu acho que a gente precisa trabalhar muito mais na consciência dos homens, das pessoas, né? No respeito. Não faça o que você não gostaria que fizessem com a sua mãe, com a sua esposa, com a sua filha. Pelo amor de Deus, né, gente? E ela falou, Bruna, é o seguinte. Quando a gente tá no nosso lugar de fala como mulher faixa preta, a gente representa muita coisa. A gente representa uma força que as mulheres olham e falam assim, meu... Não acontece com ela o que acontece comigo, sabe? Tipo, umas coisas assim. E aí ela falou, vai ter mulher que você vai falar? E ela nunca vai pro tatame. Vai ter menina que vai pegar e falar, puta, legal, quero ir pro jiu-jitsu. Mas o objetivo não é esse. Parece que é. Parece que a gente quer ficar apelando pra isso, mas não é. O objetivo é você passar algo que faça com que alguma mulher ou ajude alguém que tá passando por alguma questão, ou ela mesma... Dentro dela, ela procure uma força que ela possa procurar uma ajuda, né? Conversar, se abrir com alguém, denunciar uma coisa que talvez seja caso de denúncia e, se for necessário, se defender. É a última das coisas. É muito mais do que o esporte em si, né? Do que a técnica em si, né? E a Kira falou, alguém vai se beneficiar com algo que você disser. Você vai mexer com a vida de alguém. Então, a gente tem que fazer isso. Eu falei, nunca tinha pensado por esse lado. Foi muito eu mudar minha cabeça, convite atrás de convite. Que legal. Pra ir atrás, né? Pra fazer essa abordagem em empresa, em escola, em instituições. Então, vamos embora, né? Vamos colaborar dessa forma. Bruna, queria agradecer. Foi super legal. Gostei muito. Foi muito bacana. E eu queria que você deixasse agora, já que nós estamos falando de mulher no tatame, deixa uma mensagem pra mulher que tá ali. Será que eu começo? Será que eu não começo? Será que eles vão achar de mim? Você que é uma faixa preta de jiu-jitsu, professora, dona da sua própria academia, né, sócia da sua própria academia, deixa um comentário aí pra mulherada aí. Sim. Bom, primeiro que o nome da minha academia é Strong Inside. Isso não é à toa. Strong Inside significa forte por dentro. E a gente só sabe a força que tem até que a sua única alternativa seja ser forte. Então, se você está numa situação em que você vai ter que ser forte para sair disso, você pode ter certeza que o jiu-jitsu também vai te ensinar isso. Você ser forte dentro do tatame e ser forte fora do tatame. E ser forte é 1000 vezes mais do que ser forte fisicamente. É ser forte por dentro. É ser forte nas suas atitudes, nos seus interesses, nos seus objetivos. Eu tenho certeza que o jiu-jitsu pode te ajudar. Você, mulher, você, homem, você que procura colocar seu filho ou alguém que você conheça que precisa disso. Põe no jiu-jitsu, não vai se arrepender. Eu assino. Homem, mulher, criança, todo mundo combina com jiu-jitsu. Nossa, jiu-jitsu é demais, gente. Todos. É o que a gente tá falando, a gente prega a palavra do jiu-jitsu, né? Bruna, obrigado mais uma vez. E eu que agradeço vocês. Pessoal, onde que eles conseguem encontrar vocês te aí acompanhar na rede social? Bom, meu Instagram, @BrunaRibeiroJJ. Também o Strong, o Instagram da Strong, @Strong Inside Oficial com 2 Fs. Ótimo, beleza. Valeu, Obrigado. pessoal. Obrigado. Uhul.